E aí, pessoal, nessa aula a gente vai começar a fazer os componentes que vão interagir com a nossa API. Então, para isso, eu já trouxe aqui. Então, hoje a gente vai criar nosso show cover. Então, ali é a capa do show, né? E aí a gente vai estar utilizando a nossa API do TV Maze já para ver um exemplo de como as coisas funcionam por lá. Então, o que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe um exemplo de uma das rotas, né? Um dos endpoints que vai trazer para a gente os shows. E ele usa a paginação. A gente vai estar utilizando esse endpoint no futuro para buscar as informações na nossa aplicação. Mas o que eu quis ressaltar aqui foi as imagens. Então, dentro de cada show vai ter a imagem. E essa imagem vai vir com o tamanho médio e o tamanho original. Então, a gente vai poder usar essas imagens para fazer as capas ali como se fosse uma Netflix da vida. Então, a gente vai ter as capinhas bem feitinhas, redondinhas, perfeitos para a gente usar. E aí, uma das coisas que a gente vai estar utilizando é o Aspect Ratio, que basicamente a gente vai estar, é uma proporção, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, 4x4, que é uma fotozinha normal, quadrada, tem o 16x9, 9x16, e assim vai. Então, basicamente, o Aspect Ratio ele é calculado pelo valor da altura dividido pela largura. Então, no nosso caso aqui, essas imagens que eu vou já estar mostrando, ela tem a altura ali de 9, acho que é o contrário no caso, né? De 12 por 9, e aí a gente vai estar utilizando ela para calcular o tamanho do nosso Aspect Ratio. E aí a minha ideia aqui é te mostrar também essas imagens na nossa API. Então, vou abrir a API da TV Maze aqui. Então, você tem a página principal, que é essa. Então, tem toda a descrição da API. E aqui eu já trouxe um endpoint. Então, aqui nesse endpoint, a gente tem várias coisas. Então, aqui eu vou diminuir esse até chegar na parte da imagem em si. Então, eu tenho uma propriedade de imagem, e aqui eu tenho a imagem em qualidade mais baixa e uma qualidade bem melhor, que é a qualidade final. Então, a gente vai estar utilizando essa proporção para estar gerando aí o tamanho das imagens. Então, aqui a gente tem a altura e largura dela, e a gente vai estar utilizando essa imagem aí. Então, dito isso, quase tudo aí já, a gente vai criar esse componente show cover, e a gente vai utilizar essa proporção da imagem. E aqui eu deixei essas duas imagens estáticas, né, para a gente estar utilizando, que são essas mesmas duas aqui. Então, vamos lá, já vamos dar início e criar o nosso componente padrão. Dessa vez eu não deixei pré-criados, mas a gente vai estar na branch 13. Então, vamos olhar aqui. Eu já deixei a PS abertos, né, da outra aula. Então, vou fechar tudo isso. E aqui a gente vai colocar dentro de comum ainda esse novo componente. Então, types, vamos criar também o index, tsx, e para finalizar o nosso styles.ts. No types vamos começar com o de sempre, export, interface, e aí show cover props. Legal? Aqui vou ter um título, então vai ser opcional por enquanto, uma URL, que vai ser a URL da nossa imagem, e um onPress, que vai ser para lidar com as nossas funções ali quando alguém clicar em um card desse. Então, bem tranquilo. Aqui no nosso estilo, a gente vai estar criando padrão, né? Então, vou até colocar aqui um container. Para ele, eu vou adicionar uma tipagem bem simples. Então, eu vou colocar diretamente aqui mesmo. Vai ser só o width. Vou colocar ela como um número. Aqui eu vou colocar, por exemplo, width. Por exemplo, isso, props.width.px. Sempre se lembra de colocar os pixels. E aqui eu vou colocar quase isso aí, só que eu vou trocar o nome aqui para ser show cover image. Ela vai ser uma imagem. E aqui também eu vou colocar uma tipagem bem simples também, para a gente estar trabalhando, que é o has background, que em algum ponto a gente não vai querer o background, então eu vou deixar isso opcional. E aqui eu vou colocar background color, bem padrão mesmo, que a gente já vem fazendo. Vou diminuir aqui um pouquinho. Se tem background, a gente vai usar uma das cores do nosso tema, então props.tema.colors.surface, e se não, ela vai ficar transparente. Legal? E aqui a gente vai colocar o border radius. E aqui eu também vou usar do nosso tema. Eu vou colocar aqui border radius, só que vai ser igual daquela outra vez que a gente fez, border.radius.small. Aqui a gente vai ver se a gente tiver, vou colocar assim, na plataforma.os igual ao iOS, eu vou colocar essa cor, esse tamanho de borda, né? E se for no Android, eu não vou colocar a borda para ficar mais quadradão, que é meio que o estilo ali do Android, né? Uma pegada mais quadrada. Se bem que agora no Material novo tá bem mais redondo, mas vamos manter assim. E aqui vou fazer o último, que vai ser um const icon, absolute icon, na verdade, né? Absolute icon igual a um styled.view, vou colocar só a posição absoluta, legal. E aqui a gente vai colocar também um const center
icon and image. Pode ser qualquer coisa também, poderia ser só centered, tanto faz aí, que eu vou colocar um styled.view. E aqui a gente vai ter um justify content center e um align item center. Basicamente isso aí que a gente precisa para cá. E aqui vem a parte mais legal, que é o nosso componente em si. Então também vai ser um pouquinho grande esse componente, mas vai ser bem tranquilo. Então aqui vou pegar tudo que tem lá dentro, só pra gente não precisar aqui e aqui também. Feito isso, uma coisa que eu vou fazer aqui é declarar uma constante pra gente. Eu vou criar const aspect ratio, e aqui ele deu um exemplo, mas eu vou colocar 9 por 12.5. Eu não me lembro certinho se esse é o tamanho ideal, mas vou deixar assim por enquanto. E aí eu vou também declarar uma constante para o nosso width. Então cada card vai ter uma porcentagem do width. E no meu caso aqui, eu quero que seja 0,45%, porque a gente vai estar adicionando também as bordas que vão contar um tamanho ali. Então eu vou deixar assim. Aqui eu vou fazer dessa forma, que vai ser show props. Acho que eu posso até modificar esse snippet meu, que toda vida eu sigo esse mesmo padrão. Mas aqui eu vou pegar o OnePress, title, a URI, URL, e aqui a gente vai usar algumas APIs também que a gente ainda não usou. Então a primeira é o use window dimensions. Basicamente ele vai trazer pra gente a largura e a altura da nossa tela. Então se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a altura e largura da tela que a gente está usando. De fato, em pixels, quantos pixels tem nossa tela ali. Então eu vou também usar o que a gente já conhece, então vai ficar bem tranquilo, que é o nosso tema. E do tema eu vou pegar os espaçamentos que a gente vai estar manipulando. Feito? Geralmente eu gosto de colocar um padrão, isso é meu, mas eu vou trazer para vocês também, que é dividir aqui os componentes. Quando os componentes são bastante grandes, eles começam a ficar ruim de encontrar. Então o que eu faço? Eu geralmente coloco assim, e aí eu vou colocando cada tipo de propriedade. Por quê? Porque quando eu vier, por exemplo, eu quero os hooks, eu boto aqui, eu já acho os hooks. Eu quero os memes, eu procuro memos e já acho. Então fica mais fácil para localizar, se o arquivo estiver muito grande. Então eu vou fazer const, vai ser width show cover igual use memo. Você também não tinha visto o use memo também. Então uma explicação bem rápida é para armazenar uma variável, um cálculo na memória. Então toda vez que a gente renderizar o componente, ele vai aparecer aqui, por exemplo, quantas vezes precisar, mas se você usar o memo, esse cálculo aqui do width versus a porcentagem só vai ser feito uma vez, ou se por acaso o width mudar. Você veja que até ele pegou o width percentage como uma variável estática que não vai mudar. Então eu não preciso colocar nas minhas dependências para ele ficar observando. Então se por acaso a minha tela mudar, ele vai vir aqui nessa função e vai dizer, opa, calcula novamente esse valor. E aí eu vou ter o valor atualizado aqui. Então é para isso que serve e use memo. Então a gente tem também tudo isso bem detalhado no modo mais avançado, que eu explico realmente como funciona cada pedacinho ali, e é bem legal. Mas por enquanto, coloca na cabeça que vai armazenar o valor pra gente já calculado e vai atualizar se precisar mudar alguma variável. Então, aqui embaixo, a gente já vai começar a colocar um pressable direto ali do React Native, que eu vou fechar também ele pra a gente colocar algumas coisas dentro. Então aqui eu vou ter o OnePress, que vai vir ali, acessibilidade label. Vamos colocar o título, que vai vir. Acessibilidade, papel, vai ser um botão, tranquilo. E aqui a gente vai colocar... Por que eu tô colocando isso da acessibilidade, né? Porque se eu não informar, quando a pessoa for usar o leitor de tela, ela não vai saber que aquele card ali em si é um botão e representa algum filme, né? Então a minha ideia é passar o nome do filme aí como título. Mas vamos lá. Continuando, a gente tem o container, e aqui esse container ele vai ter o nosso width, ele já trouxe aqui para mim, que vai ser o tamanho máximo do nosso card. Então vou até fechar ele aqui. Aqui a gente vai ter centralizar a imagem e, ó, tá trazendo tudo o compartilho para mim aí, muito bom. Vou fechar aqui nele mesmo. E aqui a gente precisa passar algumas coisas, né? Se tem background. E para ter background, eu vou fazer, basicamente, verificar se tem a URL. Então, se caso não tiver, eu boto a URL. Aqui o RI vai ser o nosso URL. O resize mode vai ser do tipo contain. Eu vou colocar aqui, contain. E aqui eu vou passar um estilo para ele. Vou passar por aqui para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter o aspect ratio, que vai ser o nosso ali, né? Então, poderia ter passado diretamente, sim. Uma sintaxe reduzida. Então, ele já converte o nome da propriedade. E aqui o width, eu posso colocar o width cover, que ele vai saber que a imagem vai se estender por todo aquele width, mantendo o aspect ratio daqui. Então, bem tranquilaço também. Estou aqui dentro do container e container and image, tá? Então, aqui embaixo ainda, a gente vai ter mais um, que é se não tiver a URL, eu vou renderizar alguma coisa. E essa coisa vai ser o nosso absolute icon e vai ser um icon mesmo do nosso componente. E aqui eu vou colocar o
picture vai ser uma imagem, size, vamos sair da string, vou colocar um size fixo mesmo, de 40 px, e a cor, a gente tem, né, nosso hook, que vai ser colors, ponto, deixa eu ver se ele importou o colors, tá, ele importou diretamente, né, tá, eu não quero isso, eu quero que ele pegue de dentro do hook, então aqui, vamos pegar as cores, e aqui sim, cores, ponto, e aí eu vou botar um caption para manter o padrão. Então, legal. Ícone feito também. Por último, abaixo de tudo aqui, a gente vai ter o nosso title. Então, se tiver um title, vou colocar aqui, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer um spacer aqui para dar uma altura para ele. Vamos usar um small, né, para ser pequena mesmo essa altura. Vamos importar ele aqui dos nossos componentes e o nosso text, sempre componentes que a gente já fez, né? Então aqui eu vou colocar o número de linhas, é uma propriedade que você ainda não tinha visto, e eu posso dizer o máximo de linhas que determinado componente pode se expandir. Então eu vou colocar aqui, vou colocar um caption também e já vou te mostrar aqui. Então eu vou colocar title. E aí observe que eu usei várias coisas novas aqui, né? Então o número de linhas, eu posso até te mostrar isso no app. Então aqui eu tenho esses componentes, né? Eles têm esse tamanho, tem esse texto. Um pouco eu coloquei esse exemplo aqui. Se eu colocar o número de linhas para ser 1, ele vai cortar e vai colocar aqueles 3 pontinhos informando que continua o texto. Então, se eu colocar 2, 3, e eu vou permitindo que ele se expanda pela tela pelo tanto que eu quero, dependendo do tamanho do texto. Então, é isso que a gente está usando. E outra coisa é esse fragmento. Quando eu tenho mais de um componente que eles devem ser renderizados juntos, mas que eu quero só que inclua eles aqui abaixo, como se fossem normais, então, tipo isso. Vou colocar esse exemplo aqui, né? Mas vou quebrar isso aqui. Por exemplo, eu quero dessa forma. Então, o que acontece é que eu preciso usar um fragmento para dizer para o React que isso tudo que deve ser inserido ali sem nenhuma estilização a mais na minha árvore de componentes. Então, legal. Acho que é isso. E tem uma coisinha também que eu não mostrei em nenhum canto ainda aqui, que é além do use memo, que a gente conheceu agora também, a gente também tem uma propriedade chamada membo, que é um high order component. Esse memo, ele vem do React. Então, eu poderia colocar, por exemplo, aqui react.memo. Veja que ele traz para mim. E aqui ele vai ter as opções. Então, de forma mais global possível, ele recebe um componente, né? E aí eu posso até passar uma função para verificar se as propriedades são iguais de determinado componente. Isso é bem legal. Então, as propriedades anteriores são diferentes das próximas propriedades e eu posso retornar ali um valor se sim, e aí ele deve atualizar. No meu caso, eu não vou estar utilizando, eu vou deixar a forma padrão, mas teria como passar essa verificação aqui, mas eu não vou fazer. E eu vou deixar assim normal. E aí ele lida para mim. E aí o memo, ele vai segurar na memória aquele componente. Então, como eu vou tentar renderizar um agora na nossa tela, pra gente ver qual é o formato dele, etc. A gente vai entender melhor como isso vai ficar. Então eu vou aqui, eu posso tirar um avatar desse, por exemplo, e vou colocar o nosso show cover. E aí apareceu um cover bem legal, uma capinha. E essa capinha aqui eu vou colocar em uma view, isso aqui é bem legal também, a gente não viu ainda, que é, vou passar um estilo para ele, dizendo qual direção que eu quero que os meus componentes sejam redirecionados, né? Então eu vou usar o flex direction, row. E aí vejo que eles estão aqui fazendo as capinhas. E aqui eu quero também que ele use o justify content do tipo space between, para eles jogarem um para cada lado. E aí vai ficar esse espaçamento bem bacana aí. Então só para usar meu space, né? Vamos colocar um space aqui e a gente tem a nossa capa do filme. E tá bem bonitinha, tá bem funcional. Se eu clicar aqui não vai fazer nada porque eu não passei nenhuma função. Mas eu poderia, por exemplo, aqui no onPress, colocar qualquer coisa. Então, algo como isso. Só para dar a possibilidade de ele clicar. E aí eu poderia colocar aqui algum console log, etc. Mas aqui também vamos aproveitar e vamos usar uma imagem dessa para a gente ver como vai ficar essa capa aí. Então aqui eu tenho a URL. E essa URL, ela recebe uma imagem. Então, olha que legal. Encaixou certinho a nossa imagem. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou passar também um name, que é o name, title, né? Na verdade, title, the flash, um exemplo. E eu vejo que ele apareceu o título ali embaixo também. Então, tá tudo bem legal, funcionando certinho. Poderia colocar a imagem também que tem a alta resolução, mas quando é para preview assim pequeno, o certo é que a gente usa a imagem que seja menor para ficar mais rápido o carregamento. Ó, você viu que ela até deu uma diminuída na imagem menor, ela tem um formato um pouquinho diferente, então tá bem legal. Para essa aula é isso, a ideia é a gente colocar todas assim, vou até copiar, vou deixar na menor para preencher 100% e aqui vou colocar essa outra aqui também. Então ficaria mais ou menos isso aí, cada um com seus componentes de card. Então eu sei que eu tô jogando tudo na tela, tá bem bagunçado ali, mas a ideia é mais te mostrar e a gente criar tudo para depois só sair montando nossas telas e finalizar o nosso aplicativo. Então é isso, te vejo na próxima aula.